Beleza, galera? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre dilatação volumétrica, legal? Temos aí a dilatação linear, a dilatação superficial e aqui agora um pouquinho da volumétrica. E a volumétrica é você realmente fazer análise de o corpo dilatar ou contrair, mas analisar o que? O volume. Então, como assim o volume? Tenho aqui uma peça, um cubo. Sim? Esse cubo recebendo calor. Se esse cubo recebe calor, recebe energia térmica, os átomos dele vão ficar mais agitados, certo? E ficando mais agitados, precisam de mais espaço para terem essa agitação acontecendo. Ora, então o corpo vai crescer, mas cresce em que direções, em que dimensões? Cresce nas 3 dimensões. Então o corpo fica maior, o que era apenas um cubo pequeno, ficou aqui um cubo grande. Olha, legal. Quer dizer, comparativamente, nós teremos aqui, ó, poxa, olha só, né? O antigo cubo e o cubo aquecido ficou maior. Quer dizer, saímos de uma ideia de um volume inicial e chegamos aqui num volume final. Ora, tudo isso, toda essa parte pintada aqui, ó, toda essa parte achurada, vai ser uma variação do volume. Mas como é que eu meço essa variação do volume? A variação do volume depende do tamanho inicial, depende do material, e esse material eu vou marcar agora com essa letra, ó, gama, e da variação de temperatura. Daí. Ora, é só isso a equação? É uma equação de primeiro grau bem simples. A variação do tamanho depende do tamanho inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica e da variação de temperatura. Se eu medir o volume em metro cúbico ou em litros, então a variação do volume eu vou medir na mesma unidade. Então, se o volume inicial medir em metro cúbico, a variação do volume vai sair aqui em metro cúbico, ou vai estar em metro cúbico também, para que as unidades, para que as grandezas se comuniquem, são grandezas iguais. Se eu medir aqui o volume em litros, a variação do volume vai estar em litros também. Temperatura, medida em graus Celsius. Então, qual vai ser a unidade de medida aqui do coeficiente? 1 por grau Celsius. Porque essas cancelam, cancelando fica metro cúbico igual a metro cúbico. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico também é medido em graus Celsius a menos 1. E dessa forma, vou dizer que o gama é igual ao quê? Poxa, eu tenho dilatação agora em 3 direções. Então, eu tenho dilatação nessa direção, nessa direção, nessa direção, 3 direções. Então, o gama é igual a 3 alfa. Perfeito? Posso fazer aqui também uma análise gráfica de volume por temperatura? Sim, o gráfico também é um gráfico linear, porque é uma equação de primeiro grau. Onde aqui nós teremos quem? O volume inicial e, sujeito a uma variação de temperatura, nós teremos aí um volume final. Ora, está aqui o ΔV, a variação do volume. Variação do volume, aqui eu tenho a variação da temperatura e aqui o volume inicial. Aqui o volume inicial. Perfeito? A inclinação, como a gente sempre fala, a inclinação é o coeficiente angular da reta. Perfeito. E o coeficiente angular da reta, ó, eixo Y, eixo X, coeficiente angular. É o V0 vezes gama. Perfeito? Tudo bem? De novo, você fala, se o corpo tiver um buraco, se dentro desse cubo tiver ali, vamos desenhar um cubinho aqui, se dentro desse cubo tiver um buraco, uma cavidade, ao aquecer o bloco, ao aquecer aquele cubo, o cubo vai expandir, dilata. Então, aqueceu, dilatou. O que vai acontecer com aquela cavidade? Novamente, a cavidade acompanha o material. Se o material dilata, a cavidade irá dilatar também. Se o material contrair,
ao esfriar, contrai, a cavidade contrai também. A cavidade sempre vai acompanhar o material. Beleza? É isso aí, galera. Valeu!